Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Olá, pessoal, muito boa noite. Olha, estreando o programa Minutos com Kardec nessa sexta-feira, do dia 5 de julho. Com que alegria estou fazendo isso. E espero que vocês possam nos assistir, nos acompanhar no que vamos apresentar para vocês, tá bem? Lembro a vocês que vocês são para mim agora também internautas, não mais só telespectadores, internautas, porque nós estamos no Facebook, no Instagram e outros aplicativos da TV Mais Brasil. E você poderá avisar a conhecidos, a amigos nossos, para nos assistirem, é claro, no YouTube também, não é? Mas é com muita alegria mesmo que eu vou iniciar, quem sabe, uma longa série de programas junto a você. Passamos aí um ano muito difícil, digamos, ainda estamos passando. Difícil, né, pessoal? É uma pandemia inesperada que nos causou toda uma mudança de atitude, de comportamento, criou em nós sentimentos como medo, como excesso de preocupação. Tivemos que nos adequar a mudanças de fique em casa, use muita máscara, álcool gel, lave as mãos, não aglomere e coisas assim. E o tempo foi passando, né? E o tempo foi passando, já passou de um ano, quando tudo começou, no mês de março, e agora está caminhando para o segundo ano. Mas eu quero aproveitar esse assunto porque fala-se muito em mortes, né? Aliás, em muitas mortes. Mas eu quero hoje tocar nesse assunto com você. A imortalidade. Se você prestou atenção, você viu que um dos tópicos do nosso programa é a imortalidade, não é? E a imortalidade, ela, para nós, os espíritas, é ponto-chave na existência. E o motivo disso é porque nós sabemos, todos nós sabemos que a alma é imortal. É claro, para aqueles que acreditam na alma, porque também sabemos que tem pessoas que não acreditam nada além desta matéria, deste corpo físico, não acreditam, enfim. Mas para os crentes da alma que habita o nosso corpo, nós sabemos que ela é imortal. Para alguns, essa alma imortal aguardará um juízo final, e esse juízo final será separado para o bem e para o mal. Aqueles que comportaram-se bem irão para um lugar melhor, aqueles que se comportaram mal irão para um lugar pior. Há ainda aqueles que acreditam que esta alma dorme, adormece e fica adormecida, mas nós não vemos assim. Para nós, há uma vida depois desta vida. A vida continua. Temos um plano de vida espiritual, temos locais espirituais em que nós, ao deixarmos o corpo físico, e eu vou dizer para você que nós, ao desencarnarmos, sairmos da matéria, nós iremos agora para o nosso plano de vida espiritual. Jesus bem o disse: meu reino
não é deste mundo. De qual mundo Jesus está dizendo? É claro, do mundo material. Meu reino não é deste mundo material. Meu reino é de um mundo espiritual. Lembram-se disso? Assim sendo, acreditamos nós, os espíritas cristãos, que há uma pátria espiritual nos aguardando ao nosso retorno após a morte do corpo físico. E olha, a morte do corpo físico, antes de mais nada, é a morte que nós entendemos natural. É da natureza que o nosso corpo seja voltado para a terra. Ele que nos serviu, ele que nos trouxe a possibilidade do estudo, do aprendizado, do relacionamento, do trabalho, do auxílio ao próximo, da religiosidade, não é? Nesta vida, deixamos este corpo, ele volta para a terra, do pó viestes, ao pó retornarás. Já ouvimos isso, e quantas vezes ouvimos isso? Então, o corpo é da terra, e o corpo volta para a terra, mas nós, a alma imortal, continua viva. E costumam nos perguntar, é muito comum essa pergunta, pessoal. E vocês espíritas? E vocês que estão com essa crença? Tá bem, a alma continua e faz o quê? Segundo os aprendizados dentro de todas as obras da codificação de Allan Kardec, a alma vai para um plano de vida, vai para um plano de existência. Mas para que, Ari? Para que essa alma vai para lá? Para se arrepender? Tem que haver o arrependimento das coisas erradas que cometemos aqui na Terra, na encarnação, que deixamos, para nos aprimorarmos. Depois de arrependidos, dizermos que gostaríamos de ter uma nova oportunidade, de renascermos novamente para reequilibrar aquilo que desequilibramos um dia, com pessoas, com coisas, e a natureza até. E, neste momento, na pátria espiritual, teremos oportunidade do conhecer, do saber, do aprimorar, depois que nos tornamos arrependidos. E é dessa forma, no arrependimento dos nossos erros, dos nossos equívocos, muitas vezes pela nossa ignorância. Olha, quantas pessoas partiram de volta para a pátria espiritual nesta pandemia só de Covid. Eu não estou falando dos outros problemas, acidente de automóveis ou acidentes domésticos, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, doenças como um câncer ou até o desencarne pela idade avançada, tão natural ao ser encarnado. Mas nesse momento, estou falando dos desencarnes só do Covid, somente. Quantos retornaram à pátria espiritual? E de que maneira? Chegaram lá assim, de que forma? Recebidos, amparados, protegidos por verdadeiras equipes que se organizam para acolhê-los, porque precisam do acolhimento. Muitos desencarnam, deixam o corpo físico dentro dos hospitais, totalmente afastados dos seus familiares, do seu papai, da sua mamãe, do seu filho, da sua esposa, do seu marido, do seu avô, da sua avó, de pessoas queridas. E são acolhidos, recolhidos e amparados. Para nós, os espíritas,
e volto sempre a dizer, cristãos, para nós, a morte, ela só existe no corpo físico. Há uma frase no nosso meio que diz, o Espiritismo matou a morte. E eu digo, vamos com calma, não é bem assim. É claro que a morte ela tem um peso grande para nós que nos afastamos dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, das nossas obrigações de trabalho, das nossas profissões, dos nossos, por que não, descansos. Sim, com toda certeza, a morte, ela existe para nós, os seres encarnados aqui da Terra, porque a morte faz com que nós nos separemos momentaneamente. Momentaneamente. Isso é uma coisa interessante. Lembre você que, de repente, um filho, um parente, um amigo, o marido, a esposa, foi fazer uma viagem para longe, aonde vocês estão sendo obrigados a não se verem. Tá tudo bem. Com a tecnologia, é bem verdade que com a tecnologia atual, a gente está bem conectado, né? A gente está bem pertinho daqueles que estão longe. Mas imaginemos que há tempos atrás, quando isso não era possível, as pessoas que faziam aquelas viagens, que se afastavam dos seus familiares, eram mais ou menos parecidos como quando aqueles que morriam. Parecido, não é? Imagine alguém que teve um acidente aéreo e foi dado como morto, desaparecido, mas que de repente foi encontrado numa ilha, recolhido de volta ao seu país e mostrado agora para a sua família como alguém que está vivo. Imaginou? É assim que é para nós a morte. Nós iremos fazer com que, com a morte do corpo físico, nós também teremos condições de nos mostrarmos aos nossos familiares. Sim, mas de que maneira ali? Quando dormirmos. O que você acha que acontece com a nossa alma quando o nosso corpo dorme? Você acredita que ela dorme junto com o nosso corpo, ou que ela se liberta do corpo e encontra uma emancipação? E essa emancipação dá à alma uma quase liberdade, como se não tivesse encarnada. E olha, são nesses momentos que nós poderemos reencontrar, ligarmos o WhatsApp para ver o nosso ente querido que está lá longe, para nos encontrarmos com o nosso ente querido que está em outro plano de existência, o mundo espiritual. Ali nos reveremos, nos abraçaremos, mataremos nossa saudade durante um tempo, minutos, talvez uma hora, mas será o suficiente para, ao despertarmos, quando acordarmos, nós iremos lembrar que sonhamos com o nosso ente querido. Iremos lembrar que nós tivemos o sonho com aquele ente querido. Que coisa boa, não é? E vamos dizer assim, mãe, hoje eu sonhei com o pai. Mãe, ele estava de uma forma diferente. Ele conversava comigo, perguntava como estavam as coisas conosco aqui, mandou que eu lhe enviasse um abraço, um beijo. Mãe, foi um sonho tão real, mãe, mas tão real, que é como se eu estivesse tido com ele mesmo, mãe. E aí todo mundo se emociona, né? Todo mundo... Essa é uma maneira de nós revermos aos nossos queridos entes que mudam de plano de vida. Ninguém morre, a não ser o corpo físico. Mas o nosso ser amado,
Aquela alma que nós amamos continua viva, está num outro plano. Sabe quando você muda de canal, né? Você muda de canal, é mais ou menos isso. Vamos para um outro canal. Se é no rádio, vamos para uma outra onda. Está na FM, não adianta eu querer ir para a AM, não vou conseguir. Eu preciso vir para a AM, aí eu posso me comunicar com aquela estação de rádio. É igual. Nós, com toda certeza, estaremos em planos vibratórios diferentes. Puxa, que interessante! Planos vibratórios diferentes, mas todos nós continuaremos vivos. Muito bem. Existe uma segunda maneira de nós reencontrarmos os nossos entes que partiram. Muitos de vocês já ouviram falar de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, não é mesmo? Ou na televisão, ou propagandas, ou já ouviram algum livro dele, ou Nosso Lar. O livro Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier, psicografado intuitivamente por André Luiz, virou filme. E que filme fantástico! Quem de nós não assistiu a biografia de Chico Xavier, o filme? Também contando a história deste homem. Bom, neste filme, por exemplo, é mostrado Chico Xavier em reuniões mediúnicas. Nós vamos um dia fazer alguns programas para falarmos da mediunidade. Essas reuniões mediúnicas fazem com que o nosso ente querido, que está num outro plano vibratório, possa entrar em contato com alguém que chamamos de médium e dizer, ditar, para que se escreva uma carta ao nosso ente querido. Isso não é raro não, pessoal. Se vocês soubessem quanto tempo Chico Xavier fez esse trabalho. Há um outro filme maravilhoso que eu convido vocês a assistirem, As Cartas das Mães de Chico Xavier. Guarde esse nome, porque é fantástico. Ele conta histórias de algumas mães que tiveram a perda de seus entes queridos, de seus filhos, especialmente de seus filhos, e enlouquecem. Olha, é difícil mesmo você ter a sensação que perdeu seu filho para a morte, para o nada, desapareceu simplesmente da tua existência, restando agora só o passado, só as lembranças. No entanto, Chico Xavier começou nos anos 70 um trabalho que durou mais de 20 anos, um trabalho onde ele recebia cartas de pessoas que haviam perdido entes queridos. E olha, as pessoas iam para aquelas reuniões semanalmente, centenas, às vezes milhares de pessoas, aguardando uma carta do ente querido que partia. Mas não era uma carta bobinha, não, que dizia assim, mamãe, não chore, está tudo bem comigo, fique de boa, fique em paz. Não era, não. Eram cartas longas, que diziam mais ou menos assim, mamãe, mamãe, que bom poder trazer a você esta mensagem. Vovô Antônio está aqui ao meu lado e me ampara para que eu escreva a vocês esta carta. Mamãe, quando eu parti por aquele acidente de automóvel, não se preocupe, embora o automóvel tenha se incendiado, eu nada senti, absolutamente nada. Senti-me tirado daquela região, amparado por braços amorosos, que só depois percebi tratar-se de vovó Ambrósia. Mamãe, eu estou bem.
mamãe, tenho visto que a senhora ainda chora muito, que a senhora ainda tem essa dificuldade de aceitar o meu desencarne, mamãe. Mas eu quero dizer a você, pare de comprar tantas flores e levar no meu túmulo todos os dias, mamãe. Para que fazes isto? Ali existe o resto do corpo que um dia eu utilizei, mamãe, mas eu não estou lá, não estou ali, mamãe. Converta o valor dessas flores em pães, mamãe, e leva para uma creche de crianças que necessitam de auxílio, mamãe. E ainda dá mais algumas notícias, e ainda fala mais algumas coisas. E as pessoas, quando recebiam aquelas cartas iluminadas de amparo, de proteção, acalmavam o seu coração, tranquilizavam o seu coração e voltavam-se consolados para casa. Ah, querido, ah, minha querida, como é bom, como é importante nós acreditarmos que a vida continua, que nós somos seres, que a vida continua, que nós não estamos mortos, estamos vivos e devemos, nesta nossa situação de uma nova vida, termos esse respeito. Quero dizer para você que me vê nesse momento e que teve aí por essa Covid a partida de pessoas tão queridas na sua vida. Pare de chorar tanto. Creia em Deus. Aceite os desígnios desse seu ente querido, que voltou à pátria espiritual, mas tenha mesmo a certeza de que ele vive, de que ele está agora no seio espiritual do nosso Criador, de que ele não morreu, somente o corpo, que ele passou por desígnios que ele precisava. Em um outro momento farei um outro programa falando sobre isso, porque alguns voltam para a pátria espiritual, morrem tão cedo, ainda crianças, bebês, jovens, moços, moças, pessoa de uma idade ainda não muito velha, maduros, velho, bem velho. Por quê? Vamos conversar sobre isso em algum outro dia. A imortalidade da alma, meus queridos, minhas queridas. Vamos ficar por aqui no assunto, a imortalidade da alma. Tem que ser por todos nós aceita. Sim, aceita. Nós temos que acreditar que Deus é nosso Pai amoroso. Deus é amor, é bondade. Deus é perfeição. Ora, se Ele é porque é, por que duvidarmos dos desígnios dEle? Ah, pare de lamentar-se. A vida continua para você, para seus filhos, para os seus pais. Vamos, pare de lamentar. Outro dia, acolhendo carinhosamente uma pessoa que eu amo e que teve a perda de um ente querido, que sei a importância para essa pessoa da perda desse ente querido, eu disse, ele partiu, mas a sua família continua aí ao seu lado. Seu marido, sua filha, sua mãe, suas irmãs. Ah, não desista da vida, porque é uma tendência. Às vezes, desistimos de viver em paz, aceitando. Disse para ela, como vou dizer agora para você. Quando você for deitar, quando você for dormir, peça ao teu anjo da guarda, ao teu espírito protetor, que você possa, melhor preparada, ter
a possibilidade de um reencontro. Essas coisas não acontecem como nós queremos. Elas acontecem como nós merecemos. Faça-se merecedora, merecedor de um poder reencontrá-los no plano de vida maior, com a nuance de Deus, querendo que isso assim seja. Jesus, você acha que Jesus, que renasce entre nós há mais de 2000 anos, nos falando dessas coisas, nos dizendo da verdadeira vida espiritual, que não é a vida material? Você acha que Jesus não está querendo abrandar os nossos corações doridos e sofridos? Pense nisso. Eu vos aliviarei, pois meu jugo é leve. Não foi ele quem nos disse isso? Oremos então mais ao Mestre, pedindo forças, de verdade, pedindo forças para suportarmos esta prova difícil que a vida nos oferta, e que não é à toa. Como eu disse, em breve gravaremos um outro programa falando sobre isso, que não é à toa, e sim uma necessidade encarnatória de todos nós. O sofrimento terrível, que às vezes achamos que é um sofrimento que nós não merecemos, duvide disto, porque todo sofrimento nosso é um sofrimento que nós precisamos, a não ser aquele sofrimento que eu me coloque. Este talvez seja um sofrimento que Deus não lhe quer, mas é você quem o quer. Fora este, todo sofrimento que nos ocorre é para o nosso benefício. E, no entanto, eu te digo, a vida é feita só de sofrimento? Penso que não. Ainda pensando no ente querido que partiu, temos ainda alguns minutinhos. Ainda pensando naquele ente querido que nos deixou. Ainda pensando nele. Você não tem lembranças maravilhosas deles? Lembranças essas que nós guardaremos dentro dos nossos corações e deixaremos ali como que um tesouro guardado dentro de nós e que nada e nem nunca nós esqueceremos dele. Lembre-se disso. É o seu tesouro e estará guardado dentro do teu coração. Então nos acalmemos, nos tranquilizemos. Tantas doenças como a Covid, sim, ceifarão existências, mas não vidas, pois a vida continua. A vida após a morte, ela continua. E nós estaremos vivos, nós estaremos continuando a nossa existência, lá ou cá. Aproveitemos então, ainda que estamos todos juntos nessa encarnação, ainda que estamos todos juntos neste momento de vida, Deus, Jesus, não nos abandona nunca. Nesse minutinho final do programa, eu quero me solidarizar com você. Sim, claro que eu sinto a sua dor, não como você, mas eu sinto o quanto está sendo difícil para você. Mas mude um pouco o teu pensamento. Comece a lembrar-se que Deus dá a você e a mim a certeza de que a vida continua em outra vida. Rogo muito que Jesus abençoe o teu lar, abençoe a tua casa, ampare a todos vocês que aí estão, bem como abençoe ao teu ente querido que agora está num outro plano de vida. Segunda-feira que vem, aqui estarei para mais um novo programa. Muita paz a todos. Até lá.
Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.